Lério, boa tarde a todos os ouvintes da Rural FM, a todos os internautas que nos acompanham aqui no Instagram. Satisfação imensa participar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma semana desse quadro Envelhecer com Saúde. Tô Belísio, estamos nos aproximando do mês de setembro, em que são celebrados dois momentos importantes. O Setembro Lilás, né? Nós associamos muito as cores com campanhas específicas de saúde. Setembro Lilás, para conscientizar sobre o Alzheimer. E o Setembro Amarelo, sobre a depressão. Começando pelo Setembro Amarelo, depressão é um mal, vamos chamar assim, que pode também atingir os idosos. O Setembro Amarelo, classicamente, é um mês de prevenção, de combate, de discussão, de debate à temática do suicídio. Os idosos não estão isentos desse trágico fim. Inclusive os idosos eles têm uma eficácia muito maior. Eles tentam poucas vezes para conseguir o êxito, né? Acredito que o adulto jovem, a cada 250 tentativas ele consegue êxito em uma população geral. O idoso a cada 4. Então ele é extremamente eficaz. E isso já é comprovado em estatística. Isso é estatística mundial, né? Isso é clássico, que o idoso quando ele resolve, ele tenta, geralmente ele consegue executar em virtude do amadurecimento da decisão. A gente, quando envelhece, a gente tem mais amadurece as conexões neuronais e isso faz com que toda tomada de decisão, geralmente, ele não faz alarde, né? Assim a gente vai dizer. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no Setembro Amarelo, porque eles são muito mais letais. E a depressão é o carro-chefe. O suicídio, ele por trás sempre tem a depressão. A gente tem que entender que tratar a depressão é evitar a morte também pelo suicídio, não só pelo suicídio. A depressão ela piora várias outras condições, assim vamos dizer, que estão ali associadas ao paciente idoso com multipatologias. Depressão piora até ele aderir a tratamentos de outras doenças. Depressão piora dele aderir a um tratamento, a uma abordagem não medicamentosa como uma atividade física. Dificulta o reconhecimento dos sintomas de outras doenças. Ele está deprimido, então a percepção do mundo dele é mais negativa. Então a depressão, além de ser uma doença complexa, de ter todo um espectro de humor alterado durante boa parte do tempo, por alguns meses, algumas semanas, a gente também tem uma relação dela com outras doenças no indivíduo idoso. Tanto como na adesão ao tratamento, isso piora os desfechos, como um fator precipitante, como por exemplo Alzheimer. A depressão ela é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então falar de depressão no Setembro Amarelo é o foco, é falar de combate ao suicídio, né? A gente conscientizar as pessoas que você tratando a depressão, você vai evitar o trágico final da doença. Então, beleza. Inclusive, a depressão no idoso, ela é mais silenciosa, ou quando ela está instalada, enfim, a gente sabe que às vezes um paciente ou cidadão está mais apático, né, mais retraído. Isso também acontece com o idoso ou é mais silencioso ainda do que a gente imagina? Os sintomas de depressão clássicos no idoso, eles são mais sutis. A melancolia, por exemplo, ela é menos frequente e ela é mais sutil. A gente associa muito ao idoso melancolia. Isso, exatamente. Mas os sintomas não tão clássicos, aqueles sintomas que são adjuvantes, coadjuvantes ali, eles se apresentam mais. O que é que eu estou querendo dizer? Que você não vai só dar diagnóstico de depressão no idoso que está chorando e reclamando da vida, triste. Você a pesquisa, a avaliação, você tem que perceber no discurso do idoso sentimento de desvalia, de que ele não serve mais para nada, sentimento de desânimo, ele está sem ânimo, observe no último ano, será que ele perdeu o prazer de fazer coisas que antes ele fazia, como por exemplo, ele não gosta mais de varrer a casa, ele não gosta mais de ir para o curral, ele não gosta mais de
fazer a caminhada dele, abandonou o grupo de idosos, então desânimo, desesperança, desvalia, se sente desvalorizado, acha que está sendo um peso para a família, se isola socialmente, pouca conversa, muda o humor para ficar mais irritado, sem paciência, altera apetite, ou geralmente para menos, né? Tá comendo menos, tá conversando menos, tá sem tanta vontade de fazer as coisas. Não espere só o choro não. Muitas vezes boa parte das vezes a gente não vê melancolia, não vê choro. Observe se ele está reclamando muito de sintomas e já foi investigada várias doenças e esse paciente continua sem resolução. É muito comum a gente receber paciente no consultório para investigar um sintoma e ele já passou por vários especialistas e a gente, quando vai ver, aprofunda nesses detalhes da depressão, a gente encontra a depressão justificando um cansaço, a depressão justificando uma dor que não alivia, por trás tem a depressão que faz com que o paciente tenha uma percepção de dor alterada, justifica uma perda de apetite. Quem é que vai imaginar um paciente perdendo peso porque está com depressão? Vai se pensar em várias outras causas de câncer, de que o paciente não está querendo aderir à dieta, o dente, isso e aquilo, às vezes é depressão. Então ela se apresenta também muito com sintoma físico, eu sempre lembro da história da gastrite nervosa, né? Não, é gastrite nervosa, né? Tensão muscular, isso são sintomas físicos relacionados à depressão. Quando é uma pessoa idosa do sexo masculino, porque, doutor Beleza, a gente está acostumado com os idosos, os homens, dizer assim, não, mas meu pai sempre foi um muito duro, muito rígido, de pouca palavra, de pouca conversa. A gente nunca conseguiu muito identificar que ele tinha uma depressão. Isso acontece mais no sexo masculino? Assim, Alexandre, a gente tem que ver duas vertentes. Esse idoso, será que ele sempre foi depressivo e, em virtude da evolução, dos conhecimentos, da pessoal agora entender que depressão é uma doença, será que ele nunca foi diagnosticado? Ele sempre foi assim, nunca foi diagnosticado? Ou isso é um traço da personalidade, que agora está sendo mais visto porque ele está sendo mais observado, está mais em casa. Agora, as duas vertentes, a gente tem que entender que o sintoma de irritabilidade ele precisa ser tratado às vezes, porque aquela questão de adesão a outras terapêuticas. Se ele tem outras doenças, ele muito irritado, com pavio curto, ele vai tratar mal o cuidador, ele não vai querer tomar o remédio. Então chega uma hora que isso começa a precisar ser tratado. Sempre foi uma doença, não precisou ser tratado e agora, então possa ser que seja da personalidade, mas o sintoma é tão intenso que precisa ser tratado, possa ser que ele nunca tenha sido diagnosticado. E o sexo masculino, embora tenha uma incidência tanto de ansiedade como de depressão um pouco menor, mas ele tem mais esse perfil de a família negar que tem, porque achar que é da personalidade, ele sempre foi o provedor, ele não pode ter esse tipo de doença e achar que também é da personalidade. Então, sobre o Setembro Amarelo, a gente vai falar bastante mesmo sobre depressão. E pensar assim, não, meu pai ou minha mãe sempre foi mal-humorado, nunca foi de muita brincadeira, nunca gostou de muita brincadeira, nem de convívio assim, eu diria de brincadeira com as pessoas, desculpa até a redundância. Isso pode ser um traço que esconde de repente uma condição diferente da que a gente está acostumada? Existe um tipo de depressão chamado distimia, que é a irritabilidade crônica. O paciente tem um humor irritadiço cronicamente por mais de 2 anos. A maior parte do dia ele tem o pavio curto. Isso é um tipo de depressão que a gente chama de distimia, né? Irritabilidade crônica. Mas essa questão, como eu volto a falar, como eu falei anteriormente, de achar que é da personalidade e na verdade ele nunca ter sido diagnosticado, ou achar ou naquele momento aquela irritabilidade não é mais suportável e aí precisa ser tratada. Então, meu pai é muito ignorante, é muito assim, é muito bruto, bruto, né? tá
pode ser da personalidade, mas agora talvez vocês não estejam mais aguentando e ele precisa ser tratado de outras coisas. Às vezes o paciente sempre foi assim e demencia e ele não tem mais a capacidade de decidir sobre ele. Você vai, não, é porque ele sempre foi bruto, ele não vai aderir ao tratamento, você vai deixar de ter. Então você medicaliza ou você trata aquele sintoma. Os pacientes idosos, eles muitas vezes não fecham critérios de depressão, de transtorno depressivo maior. Eles têm o que a gente chama, boa parte das vezes, uma quantidade de sintomas depressivos que caracterizam como uma depressão que a gente diz subsindrômica, mascarada, não fecha critério total, mas que eles se beneficiam muito com o tratamento. Antes da gente partir para o nosso próximo tema, Dona Maricô tem uma pergunta 3421-2270. Tô Belisa, Maricô. Tô Belisa, eu gosto muito de perguntar as coisas a você. Eu fiz a cirurgia de catarata e a médica deu 30 dias para mim pegar em peso. Mas meu esposo é muito pesado, ele pesa 70 quilos. O que é que o senhor acha? Se eu posso pegar nele, assim, para levantar ele, essas coisas? Me responda, meu doutor Belisa. Uma boa tarde para você. Muita saúde e paz. Doutor Belisa, cirurgia de catarata, a gente já sabe que tem que ter cuidado, né? Assim, a questão do peso muitas vezes é a postura que vai pegar o paciente. Se ela souber se posicionar direitinho para diminuir a sobrecarga, principalmente nessa região acima da cintura, né? Isso vai facilitar. Mas é uma pergunta bem complexa da gente responder assim pelo rádio. A gente não sabe o grau de força que ela está colocando. Por via das dúvidas, recomendo ela seguir os 30 dias que a médica passou. E aí contar com a ajuda de alguém. Isso, sem dúvida. Então, beleza, falar agora, já que a gente fez um paralelo aí no início, da depressão com o Alzheimer, e ao mês também Setembro Lilás, para a gente dar uma luz, para a gente dar uma atenção especial ao mal de Alzheimer. Não poderíamos esquecer, não, né? De jeito literalmente a gente não pode esquecer. Em absoluto. Em absoluto. Bom, o mês de setembro é um mês que o mundo ele tenta conscientizar a população, sensibilizar a população sobre a doença de Alzheimer, né? No dia 27 de setembro é comemorado o dia em alusão à doença de Alzheimer. Essa doença que cada vez mais vem aumentando o número de casos, que a população envelhece, e o fator idade é um fator primordial para se aparecer a doença. Então esse mês de setembro é o mês onde e a gente vai passar o mês todo aqui falando sobre isso também, onde a gente vai discutir, por exemplo, esses novos tratamentos, né, do Alzheimer, para quem quais são, como é que onde e que ponto estamos nessa discussão de tratamento. Já existe realmente a cura do Alzheimer? Então a gente vai falar um pouco nesse sentido, falar um pouco, abordar também não só de curar a doença, mas em toda a Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela fala sobre esse tipo de abordagem no Setembro Lilás, que a intervenção, em qualquer momento, em qualquer estágio que seja, ela faz muita diferença. Por mais que seja um idoso com a demência avançada, intervenções de profissionais especialistas naquela área vão fazer muita diferença. A ideia não é só curar a doença, é conviver com o mínimo de dano, é frear, lógico. Agora está sendo lançado medicamentos que revertem o quadro, mas o paciente que está já numa fase moderada, avançada, ele ainda vale muito a pena você dar uma qualidade de vida, você saber que ele tem sentimento, que ele se alimenta, que ele precisa ser limpado. Então, muitas intervenções, por exemplo, ele pode abrir um quadro de depressão, é um dos sintomas comportamentais da doença de Alzheimer. Então, abordar também que vale a pena, em qualquer fase da doença, a gente fazer intervenções. Então, é uma outra temática que talvez a gente vá abordar bastante aqui. A questão do cuidador, toda vez a gente lembra do paciente, foca no paciente e esquece de quem está cuidando. E quem está cuidando precisa estar saudável para poder, como por exemplo, se Dona Maricô
não tiver bem, o esposo dela tiver precisando de cuidados, ser dependente, como é que ela vai levantar o marido, né? Como é que ela vai levantar? Do mesmo jeito, se transporta para cuidadores. O cuidador está com a dor na coluna, está estressado, não dormiu bem, está com problema na família, é hipertenso, tem insuficiência cardíaca. O cuidador precisa estar bem, ele precisa ter seu sono preservado, ele precisa estar com humor, ele precisa estar estimulado, ele precisa estar, se ele tem alguma doença, dor, alguma coisa nesse sentido, ele precisa estar tá bem. E as famílias precisam entender que essas pessoas que cuidam, muitas vezes familiares, precisam estarem bem, senão elas não vão cuidar bem. O doente não cuida bem de outro doente. Já pensou se a gente lá na UTI fosse colocar o leito 1 cuidando do leito 2? Como vai cuidar? Então, um exemplo assim, bem no extremo, mas que a gente pode trazer para o dia a dia. Uma dor na coluna pode incapacitar você dar banho do seu pai, no seu avô, ou se você é cuidador profissional. Então, do mesmo jeito, doenças da mente. O cuidador, quando se estressa, ele super sente, ele traz uma carga de sintomas que às vezes o paciente não está tendo. É mais a percepção dele porque ele está estressado. Então, cuidar do paciente, cuidar do cuidador do paciente também faz parte. E da prevenção também. A gente vai orientar que prevenir Alzheimer é possível, sim. A gente sabe que muitos fatores são modificáveis, né? Não é só porque se nasceu com a herança, você vai ficar velho, herança genética, né? Você vai ficar velho, vai ficar idoso, você vai ter Alzheimer não, porque seu pai e sua mãe teve. Não, a gente pode mudar esse cenário. Os fenômenos epigenéticos, eles fazem com que a gente possa prevenir doenças que você tem um alto risco de ter, sem modificar o curso da história, né? Sempre digo, é uma opção. Então, como é que eu vou prevenir Alzheimer? Ah, meu Deus, agora minha família tem, eu tenho. Doutor, eu posso ter? Bom, tem um risco, mas você tem como modificar. E aí é aquela questão de, depois que você passa dos 40, eu sempre costumo dizer isso, você precisa ser protagonista do seu envelhecimento. Não é mais achar que é um remédio que vai resolver, que é uma pílula, que é não. Você precisa entender que você vai precisar ser o protagonista, não mais o coadjuvante. Não é mais o médico sozinho que vai passar o remédio e você vai ter um envelhecimento saudável, não. Você vai precisar fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, evitar álcool, controlar suas doenças crônicas, fazer exames periódicos, check-ups de rotina. Então, essa questão do protagonismo faz a gente ter uma percepção diferente. Olha, agora você vai ter que... E existe sim mecanismos de você prevenir a doença de Alzheimer. Não é com a pílula, não. Muitas vezes com mudanças de hábitos, a gente corrigindo os fatores de risco. Então, vamos também nessa temática. Aproveitar, Alexandre, desculpe, para também já ir alertando o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, que a gente vai promover mais um ano a Semana do Alzheimer, né? Nós, como professores da Escola Multicamp, curso de medicina aqui de Caicó, juntamente com o programa de residência médica, médicos residentes em clínica médica, que a gente coordena a residência de clínica, alunos da graduação, principalmente alunos que participam de um grupo de estudo, a Liga Acadêmica, a Liga de Geriatria, também será aberto para outros estudantes lá da universidade. A gente vai promover uma semana de ações, passando por capacitação de cuidadores. A gente vai ter mini curso para cuidadores, então as pessoas devem ficar atentas que a gente vai nas redes sociais, na rede social da Liga, da Lagerne, vai orientar como se inscrever, quais são os cursos, vamos divulgar. A gente vai fazer capacitação para profissionais de saúde e também vamos fazer uma conferência, uma mesa redonda, uma espécie de um mini congresso para estudantes da área de saúde, para estudantes de outras áreas. A gente vai divulgar nas universidades. Vamos fazer uma semana de alusão à doença de Alzheimer. Vamos tentar sensibilizar, orientar, educar a população. E em breve traremos mais informações de parceiros. A gente vai buscar o município, a gente vai buscar parcerias também no setor privado para que a gente possa fazer essa semana do Alzheimer da melhor maneira possível na sua segunda edição.
Rapidinho, só para a gente encerrar, tem data prevista? Dia 18 a gente começa, dia 18 vai ser o início da semana, mas os eventos, 18 e 19 a gente deixou mais para divulgação. Dia 20, a quarta-feira, será o momento de mini cursos, de oficinas para profissionais de saúde. Dia 20, dia 21 a gente vai ver se faz uma blitz, alguma coisa na ilha, alguma coisa nesse sentido, a gente tá vendo. E dia 22 vai ser aquela mesa redonda, aquela conferência para profissionais de saúde, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e estudantes da área de saúde. Esse evento na sexta-feira será lá no nosso auditório, dependendo do número de inscrições, a gente vai tentar ver o auditório do SERES. E no sábado ainda falta conversar com a prefeitura, ver se a gente consegue linkar o Saúde na Feira, tendo a nossa equipe da Semana do Alzheimer também. Então, será a partir do dia 18, com a segunda-feira, até o sábado, dia 22 a 23. Maravilha.